Olá, você está no Chapéu Pensador e o Chapéu Pensador sempre quer trazer ideias, talvez assim, exemplos. Ele já foi piloto de rally, já foi empresário, já foi executivo de negócios no meio televisivo, ele já casou mais de 5 vezes e hoje eu vou apresentar aqui alguém que realmente fez uma transformação na vida. Eu estou aqui com a Leila, com o Tejon, estou aqui com Dokey Lanzoni, né? Que tem que cumprimentar o Buda que está em você. Seja muito bem-vindo, o monge Maurício, para contar para a gente um pouco dessa transformação. Essa sua história é incrível e a gente quer discutir mudança aqui hoje. Muito obrigado pela recepção, muito obrigado vocês também que nos assistem. Eu, quando fui convidado a vir aqui, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer lá? É um programa que fala sobre desenvolvimento de negócios, sobre oportunidades e crescimentos pessoais. Está mais voltado para o mercado de trabalho. O que eu vou fazer lá? Mas, à medida que fui ouvindo as gravações, eu vi que eu tinha muito a falar, porque a maior parte de tudo que vocês falaram está ligado ao que eu faço, ao meu trabalho. Mas eu vou pedir que vocês me esquentem, me aqueçam com perguntas, para que eu possa engrenar e entrar no tema. Gostei disso. Aqui é o esquenta do pensamento, é o fitness intelectual, como diz nosso irmão de missão. Bom, uma pergunta para esquentar. Qual a maior dificuldade para vender o budismo? A maior dificuldade é a simplicidade do budismo, porque o budismo, ele joga toda a responsabilidade de tudo que nos acontece em nossas mãos. Não joga nas mãos das divindades, dos santos, dos anjos, dos deuses, porque é muito comum, nós tivemos uma criação, assim como eu também tive uma criação cristã, e nós fomos acostumados a reza que Deus te ajuda, reza para Santo Antônio que se arranja um casamento, né? É Santo Antônio do casamento? É Santo Antônio. Santa, Acho que sim. Eu rezei, arranjei os 5, 6 casamentos. Rezei demais. Reza para isso. Olha, se não fizer isso, você vai ser castigado. Se não fizer aquilo, você vai para o inferno. O budismo não. O budismo diz, que até foi algo que você citou em um dos seus programas, né? Hoje nós estamos vivendo o resultado do que nós fizemos no passado. Não vamos nem para vidas passadas, não quero entrar nesse aspecto religioso. Mas nós, desde o nosso nascimento até agora, através das nossas escolhas, viemos construindo tudo de bom e tudo de ruim que nos aconteceu. E tudo o que fizermos daqui para frente vai construir o nosso futuro, o nosso destino. A gente pode fazer um paralelo, então, com a empresa, porque a ideia do chapéu é sempre vamos falar lá, vamos na empresa. Um paralelo com a empresa. Então, quer dizer, essa história do dizer, a culpa é do outro dentro da empresa, ou então, torce que vai dar certo, ficam todos lá, o mantra do pensamento positivo. Se o cara não assumir que a responsabilidade é dele no negócio, e que ele tem que sair, meu amigo, e fazer, você tem que visitar cliente, pega a tua pasta e vai, não vai cair né? Aborígenes australianos acordavam cedo, há milhares de anos, e rezavam por uma caçada farta. Mas se os caras não pegassem as armas e saíssem para caçar, não ia cair um antílope morto. Eu falo isso em palestras há tempos. É por aí, é a consciência da sua responsa. É isso que você, isso que você está falando, eu traduzo na palavra atenção. Você tem que desenvolver atenção. Não basta você ter excelentes competências. Você tem que ter a atenção. Atenção no quê? Primeiro, em si. Tá, faz sentido. O que é que me motiva a fazer isto ou aquilo? O que é que me atrai para isto ou para aquilo? O que é que eu refrato? O que eu não quero? Primeiro, você tem que se conhecer. A partir do momento que você se conhece, você passa a conhecer todas as pessoas. E aí você começa... Ou percebê-las, né? A percebê-las melhor. A percepção. Porque a pessoa que só reclama, acho que é o Tejon que fala essa frase, ou a Leila, a pessoa que reclama perde a percepção do que é bom, né? Ele filtra. É muito bem posto. Vender o budismo é mais complicado, porque você não está prometendo as soluções externas. Você chama a pessoa para a responsabilidade. Ela tem que resolver os bodes dela. Ou seja, os bodes dela. Ou seja, é uma
é uma arte muito mais difícil do que outras, e aqui sem nenhum tipo de crítica à religião alguma, mas outras religiões prometem resultados, prometem coisas. E o budismo, como lida? O resultado do budismo, ele está trazendo assim, o resultado para o campo, como outras religiões tratam, o resultado para o campo material, o resultado para o campo de riquezas, de realizações de coisas, de trabalhos, de empresas que dão certo. Este resultado como uma consequência inexorável de atitudes. Exato. A partir do momento, conectando com o que o Marcelo havia dito, se você não desenvolve a atenção em você, você não vai conseguir desenvolver a percepção no meio. As expectativas que todos têm de você, sobre você e sobre elas mesmas. E você não perceberá, ou melhor, você perderá oportunidades de interagir de uma forma construtiva. Então, dentro da empresa, tanto com os líderes quanto com os subordinados, se eles não tiverem essa percepção mútua, o líder não conseguirá extrair dos seus subordinados as melhores qualidades. Como você falou em alguns dos programas que você gravou, que o líder ele tem que saber que ele tem até mesmo que lidar com pessoas que ele não gosta, mas que aquela pessoa ela saberá a solução de uma determinada situação em algum momento. Então, o líder ele tem que estar na posição de entender todos e saber interagir da maneira mais hábil, correta. E o subordinado também. No templo, quando eu dou palestras, eu falo um pouco sobre essa área profissional e eu aconselho as pessoas. Você enxergou um papel caído no chão, você não tem nada a ver com aquele papel, mas vai lá, cate, É gostoso pegar o papel e jogar no lixo? É? Porque eu acho que sim. Comecei a fazer isso algum tempo atrás, sabe? Às vezes o papel não é meu, mas eu jogo no lixo, eu fico todo contente. Ótimo. Eu falo, fiz bem para alguém. E tomara que o desgraçado que jogou o papel esteja vendo que eu joguei o papel dele no lixo, porque ele deve estar dizendo assim, muito obrigado. Sabe, não sei a sensação que eu tenho. Eu queria falar da mudança. Eu olhei lá, por favor, esse homem mudou de vida. Eu abri o programa falando. Mas antes de eu falar da mudança, eu queria falar, porque agora foi uma pergunta, minha vez, né? Vamos lá. É o seguinte, quando eu penso em budismo, a primeira palavra que vem uma palavra, né, na sua cabeça. A primeira palavra que vem é desapego. E eu acho que o desapego e o budismo, não sei, para mim, eu não sou uma estudiosa do budismo, mas para mim tem muita coisa a ver. Quando eu contei no outro programa aí que eu mudei de um apartamento de 350 para 130 metros quadrados, estou indo para uns 50 metros quadrados, eu cheguei para um médico meu, que era acupunturista, e falei, não, agora eu sou budista, eu estou fazendo desapego, eu saí de um apartamento de 350 para 150, estou indo para 50. Eu disse, não precisa de tudo isso, o desapego é uma coisa interior. Gente, eu acho que desapegar de coisa exterior é mais fácil, mas desapego ser uma atitude interior, ser um olhar interior, eu acho uma coisa mais complicada, para mim fica um pouco mais complexa. Olha, o desapego, as pessoas costumam confundir muito com falta de ambição. E não é isso. O desapego é você saber o valor real da coisa. O que aquilo de fato significa na tua vida. A gente vê tantas pessoas que brigam hoje por causa de uma roupa, por causa de um carro, por causa de uma posição nas empresas. É verdade. E principalmente os grandes líderes, quando perdem a posição na empresa, depois de mais de uns 6 meses, a pessoa entra numa depressão profunda. Por quê? Ela não era o ser humano ocupando a posição de líder. Ele era a empresa. Era a posição de líder ocupando o ser humano. Isso, você falou muito bem. É isso. É isso. Ele entra em depressão porque não tem mais o reconhecimento. Jogadores de futebol. Jogadores de futebol terminam a carreira e entram em depressão. Milionários e deprimidos, bebendo. Então, o cara não tem mais o ser humano pode ser desapegado, totalmente desapegado, mas ter ambição. Eu quero ter um carro. Quero andar de Mercedes. Quero andar de moto. Quero ter a minha. Na época eu corria com a Suzuki 250. Você fez Sertões ou Dakar? Eu fiz Sertões. Dakar era o meu sonho. Eu fiz os Sertões, fiz o Independência. Que legal. Inclusive tem uma mineira aqui na plateia, né? Mas o desapego é você ter a noção correta do valor que aquilo tem na vida, o valor real. Você não se apega quando você tem o conhecimento. Isso é um treino. Isso é um treino, isso não é milagre, não vem de Deus, não vem de Buda, não vem de Maomé. Vem de um treino que você faz de, vamos voltar para a atenção, para si mesmo.
da percepção que você tem de você, dos seus valores, do que é importante na sua vida e que resultados isso te traz. E daí, Você quando falou você- de... Diga, Quando Leite. você tem o desapego, você não tem medo, porque eu acho que esse medo que a gente falou tanto de medo aqui, essa coisa que as pessoas com esse medo, nessa paura, o medo de perder, não tem a ver, porque na hora que Você agora falou uma coisa muito interessante. Em casa, Ah. não que eu brigue com a minha esposa, né? Ah. Olha, monge casa, viu? Aham. Todas as linhagens do Japão casa. Poucas são as linhagens no mundo budistas que não permitem casamento. Mas em casa isso é um problema, porque às vezes minha esposa diz que eu não estou ligando para aquela coisa, não estou dando importância ou não compreendo. Eu compreendo perfeitamente, eu estou enxergando lá na frente, estou me antecipando no que pode ser feito para que aquilo não aconteça no futuro. Mas monge briga também? Não, muito difícil. Fico irritado, mas dificilmente você vai me ver. Se tiver arroz, Não feijão, externa, né? bife aceboladinho e jiló. Eu descarto o giló, a não ser que seja frio. Mas você não comenta? Tipo, giló de novo, não comenta? Não. Que maravilha. Isso é atingir o nirvana. Mas eu tinha uma pergunta. Você falou de Maomé, Cristo e Buda. Do ponto de vista de trazendo isso para o mundo aqui da liderança, se você puder fazer essa análise, quais são as 3 fundamentais diferenças desses 3 líderes? Maomé, Buda, Cristo. São 3 líderes. Que diferença tem? Maomé, o meu conhecimento é ínfimo, então não posso nem comentar. Eu posso comentar um pouco mais sobre Cristo, porque fui católico apostólico romano, como todos nós fomos na infância e depois descambamos para outras coisas, né? Eu diria que entre budismo e catolicismo, a primeira, eu acho que já citei, é essa diferença de jogar a responsabilidade de tudo que te acontece nas suas mãos. E não nas mãos do acaso ou nas mãos dos pecados que você tenha cometido. Essa eu acho que é a maior de todas elas. Segundo, não existe castigo no budismo. Se por acaso você não fizer as práticas, não fizer tudo que foi ensinado ou será ensinado para que a sua vida melhore, não vai acontecer nada na sua vida. Ela vai continuar exatamente a mesma. E outra que as pessoas... Talvez isso já seja o grande castigo, né? Desculpe até. Não é verdade? Pode ser que Bem sim. lembrado. Não é? Continua mesmo. E talvez a outra grande diferença que as pessoas costumam confundir muito entre budismo e catolicismo, o catolicismo se baseia, o cristianismo como um todo, né, se baseia muito no amor. Você tem que ter compaixão, você tem que ter perdão, você tem que ter compreensão. O budismo tem tudo isso, junto com a lógica. Você tem que observar o que é que construiu aquilo e buscar a solução com o amor, com a compaixão, com a compreensão. Eu acho que eu abranjo as principais diferenças. Sensacional. Você falou uma aqui. palavra, atenção. Essa palavra atenção é determinante, né? É a palavra-chave, na minha opinião. Palavra-chave no mundo, na nossa vida, no mundo dos negócios, é o prestar atenção. Exatamente, porque a pessoa que não conhece os valores reais das coisas, e veja, não estou falando de religião, eu estou Não, é falando da área verdade. de vocês. Não, Se você- isso aqui tá tão rico que eu consigo adaptar tudo que você está falando para o dia a dia das relações empresariais, para o dia a dia de uma relação. Porque às vezes o que faz a pessoa se sentir bem na empresa é a atenção que ele dá para os colegas que estão do lado dele. Às vezes você vê um colega conversando com o outro, aqui assim, vamos almoçar, o outro não. Eles sentam um de costas para o outro e não se conversam, não percebem feedbacks só negativos, nunca tem um feedback positivo, não sabem entregar. E nas relações do dia a dia, e da o vida, mundo os amigos que você pode fazer por aí, O usando mundo corporativo, atenção. hoje em dia, exige tanto do ser humano que os valores humanos estão se perdendo. Sem dúvida. Já estão quase que totalmente extintos. Hoje, o cidadão que tem uma certa posição na empresa, ele recebe o carro da empresa, recebe o ticket restaurante, recebe... E um pacote de arrogância gigantesco. Isso, o ticket de gasolina, o colégio da criança é pago, o plano de saúde, enfim, uma série de mordomias, né? Aí ele está domingo no churrasco do aniversário do filho, telefonam da empresa, olha, deu um problema tal
com o cliente tal, e amanhã, de manhã, às 8 horas, nós temos que apresentar uma solução. O cidadão larga a família todinha e vai para a empresa, porque ele não pode abrir mão de todas aquelas mordomias. Então, o budismo pode mostrar um caminho do equilíbrio, de como você pode ser dedicado na empresa, como você pode ter sucesso como profissional, como familiar, como social, como, enfim, os encontros eventuais do dia a dia, e ser feliz e ter sucesso com equilíbrio. Isso que eu ia falar sobre felicidade. Quando a gente estuda psicologia positiva, quando a gente estuda felicidade, uma das coisas que se estuda é a atenção plena. Você está falando tanto de atenção. Sim. Eu estive no Butão, e o Butão é um país totalmente budista, e lá é considerado um dos países mais felizes do mundo, onde eles criaram o FIB, a felicidade interna bruta. Quer dizer, o budismo e a felicidade andam juntas. O budismo e a felicidade seria muita pretensão minha, porque a pessoa deverá ser um praticante dos ensinamentos do Buda. O budismo é só um sistema de passar essa informação. O Butão, tive a oportunidade de ter uma passadinha rápida lá, porque nós temos uma conexão muito grande, a minha linhagem com as linhagens do Butão. E realmente é um país muito feliz. Por quê? Predominantemente, eles são desapegados. Eles têm um conceito. E também para um país daquele valor. tamanho foi um marketing maravilhoso, né? Porque as pessoas. Você criou um turismo incrível, não é verdade? Sim, Agora, engajamento. Quando a gente cobra engajamento, como é engajamento no budismo? Me traduz um pouco mais sobre Engajamento. Estou ali de corpo, alma e espírito, dedicado àquilo, foco, meu comprometimento, vou entregar. Estou junto. Tem que entregar, tem que fazer. Olha, existe muito desse engajamento, porque, vou até citar uma coisa que você falou em um dos programas anteriores, né? A pessoa tem que participar, tem que ter um guru, tem que ter um orientador, tem que ter um guia, tem que ter um mestre. Por quê? É a mesma história do rebanho. As ovelhas estão sendo tocadas lá para o outro pasto. No meio do caminho, alguma ovelhinha fica curiosa com o capim mais verdinho lá do outro lado. Aí vai o pastor, não, minha filha, não vai lá não, que tem lá lobo, o lobo te pega. A mesma coisa. O engajamento, ele envolve muitas coisas. A participação dentro do templo, estar com os seus pares, para que você possa assimilar experiências do outro, que possam contribuir para as suas soluções. Você precisa estar acompanhando os ensinamentos para aprender, porque existe um ensinamento, como é que se fala? Não é didático, o ensinamento intelectual. Você precisa fazer as suas práticas religiosas e o dia a dia nos tira disso tudo, né? Você tem que levantar às 6 horas da manhã, porque às 7 horas da manhã você tem que pegar seu carro, enfrentar um trânsito doido e só vai voltar para casa depois que o trânsito acalmar. Isso lá pelas 8, 9 horas da noite, vai chegar cansado, a esposa e filhos já jantaram, a criançada já está quase indo dormir, você quer ver o noticiário para não se desatualizar, e cadê o tempo de você desenvolver a espiritualidade? Crescer a espiritualidade, quase não há. Então, precisa, sim, ter um envolvimento com alguém que, puxa, vem cá, meu filho, você está desgarrando. Agora, no budismo é interessante, porque com o desapego você tem mais capacidade de mudança e de velocidade para enfrentar as mudanças e aceitar as mudanças. Sim, muito mais fácil se você desenvolve o desapego, que, repito, é um treino. Para mudar é preciso desapegar, ou para desapegar é preciso mudar? É um sistema concomitante. À medida que você vai mudando, você vai desapegando. Quanto mais rápido essa acho que vou falar simbiose, sei lá, acontece... Osmose? Agora, a pergunta que não quero calar, que nós três estamos querendo fazer aqui. Lá, vamos ver, você era um ser humano que nem a gente, né? Sim. Tive diversas... Aliás, continuo sendo um ser humano como vocês. Mas eu não consigo te olhar muito igual, não. Por quê? Porque eu senti uma certa diferença. Você nos afastou. Não. Quem nos Eu estou... afastou? Não, a Leila com este comentário... Não, nesse sentido... Este Buda, eu adorei que você disse que toda vez que cumprimenta assim, você está saudando o Buda que há em mim, é isso? Isso, exatamente. Adorei isso. Agora, como é que foi? Porque foram 6 anos de Japão, você fala japonês hoje. O que você teve que deixar na sua vida? Porque, não sei, me dá a impressão... Olha, eu tive que deixar você viu? Teve que deixar a vida dele. E aí, Leila, topa o desafio? Não, porque é o que ele estava falando. Eu corria de moto, trabalhava com rádio e TV. É como se morreu e nasceu de novo. Eu fazia um monte de coisa. Tinha uma vida boa, tinha muito dinheiro, saía muito, viajava muito, passeava muito. Eu não viajo há muitos anos. Quer dizer, viajo, eu trabalho. Pessoal, ele é doido. Né? Um grande propósito. Né?
É nada, encontrou, é Então, uma grande eu tive que proposta. abandonar tudo isso e ir para um mundo totalmente diferente. Vocês falavam em um dos programas sobre medo. Muitas pessoas falam, como é que você conseguiu? Não sei, eu fui, gostei, não senti medo. Foi normal, para mim foi tudo normal. Por que foi tudo normal? Eu, como você mesma disse, e você também, Marcelo, eu tive muitas profissões que não se conectavam. Quando um dia um monge virou para mim e perguntou, você quer ser monge? Todas elas se conectaram. Todas. O coach, o comunicador, o vendedor. Eu comecei vendendo a Barça com 14 anos de idade. Baita vendedor. E baita vendedor. todas se conectaram. Eu não tive nenhuma maravilha. dúvida. Eu vou ser monge e acabou. Me encontrei. É. Me encontrei. Aí justificou Incrível. tudo que eu tinha vivido. Menino, para a gente terminar, tem uma pergunta do Rogério Félix, que ele pergunta assim, você acredita que a teoria lançada no Líder Servidor, no livro O Monge Executivo, pode ser um ótimo caminho para a formação de grandes líderes no cenário atual? Aquele livro, qual o nome do questionante? É o Rogério Félix. Rogério, tá lá. Tá lá. Rogério. O Rogério está aí? Não, Ô, não, Rogério. o Rogério tá ali. Cadê o Rogério? Cadê o Ali Rogério? atrás. Ô, Rogério. Beleza. Você também vai ser monge, né, Rogério? Aí, eu vou lhe dizer o seguinte, o livro, ele é um livro totalmente voltado para o desenvolvimento de profissionais, principalmente da área de vendas. Faz muitos anos que eu li, eu não me lembro do conteúdo direito. Não tem nada, ali não tem nada, Rogério, que seja ligado à religião. Absolutamente nada. Como uma proposta de desenvolvimento profissional, sim, eu acho muito válido. Eu acho muito válido, sim. Bom, é legal que a gente veio até aqui com você, acompanhando os diversos programas que o Chapéu Pensador propôs. A gente quer que você curta, que indica para os amigos. Se não gostou, indica para os inimigos, mas indica. Transforma esse programa num programa que seja seu também. Participe, chapeupensador.com.br ou no nosso canal no YouTube, para propor temas que nós vamos discutir aqui. Eu, Alênio Tejon, sempre com gente muito especial, sempre com pensamentos, grandes livros e boas ideias. E sempre curtindo aqui, hein? Curta e compartilhe. Curta! Muito obrigado. Até a próxima. Sucesso!